Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação eu quero falar um assunto sério, né? Porque eu não quero prejudicar e, no mesmo tempo, essa informação pode te ajudar, tá? A relação hidroxicloroquina tem muita politização, foi politizada demais, né? Porque o Trump anunciou, Bolsonaro anunciou, então tinha uma política da hidroxicloroquina, tá? Mas o problema é que eu mesmo anunciei hidroxicloroquina, cloroquina, antes de Donald Trump e antes de Bolsonaro. Eu sou o cara por trás da cloroquina e hidroxicloroquina. Por quê? Na verdade, primeiro estudo científico chinês, o governo chinês anunciou hidroxicloroquina como possível tratamento. Mas deixa eu te explicar uma coisa importante. Nenhum remédio mostrou eficácia contra o coronavírus, tá? Foram testadas ivermectina, anita, testado metronidazol, testada betametasona, que mostrou um pouquinho de melhor, principalmente em casos graves. Betametasona mostrou, dexametasona mostrou melhorar a inflamação nos casos graves de coronavírus. Mas eu quero dizer que não existe nenhum tratamento, nenhuma cura. Mas na Rússia a gente percebe que a hidroxicloroquina, de certa forma, ajuda a prevenção. Tipo assim, você toma uma hidroxicloroquina a cada 2, 3 dias. Não precisa você se entupir de cloroquina, não. Porque cloroquina faz mal para o rim e faz mal para o coração. Então a pessoa, se tem problema de coração, problema de rim, não deve tomar hidroxicloroquina e cloroquina. Primeiro lugar. Segundo lugar, para prevenção, você pode tomar uma comprimida a cada 2, 3 dias. E se perceber nos hospitais na Rússia, os médicos, personal do hospital que tomava hidroxicloroquina, a maioria não pegou o coronavírus. Aí você pode dizer que é uma coincidência, mas deixa eu te explicar. Hidroxicloroquina ela fica no sangue mais ou menos 50 dias, a meia vida é de 50 dias. A cloroquina e hidroxicloroquina ela penetra a célula, hein? Ela aumenta o pH celular e protege a membrana. De certa forma, ela diminui a carga viral. Você está entendendo? Então, digamos, a cloroquina e hidroxicloroquina ela impede o vírus de entrar na célula, ou pelo menos atrasa a entrada, o que permite ao organismo combater com mais facilidade. Menos carga viral significa cura mais rápida. Mas depende do organismo de cada um, depende do sistema imune de cada um, depende da sua saúde. Você não pode usar cloroquina e hidroxicloroquina se você tem problema de coração, de rim. Também foi comprovado que a hidroxicloroquina não tem eficácia nos casos graves de coronavírus. Okay? A pessoa que está em estado grave, que está na UTI, perceber que a cloroquina mata mais rápido. Okay? Então, o governo brasileiro, quando começou a dar cloroquina para todo mundo, independente dos casos, que seja grave ou leve, é um erro. Porque a hidroxicloroquina tem uma certa utilidade nos casos mais leves ou na prevenção. Porque ajuda a diminuir a carga viral. Mas se o seu organismo já está tomado pelo coronavírus, a hidroxicloroquina vai prejudicar seus rins, seu coração e vai piorar seu estado. Então, eu gostaria que você passe essa informação importante, porque eu não estou criticando Bolsonaro, não estou... ele estava certo, a um certo ponto, que a cloroquina não era pior que outra coisa. Okay? Porque nenhum remédio mostrou curar o coronavírus. Por isso que estamos atrás da vacina. A vacina da Rússia já mostrou eficácia, segurança. Ela vai ser produzida, ela já está produzida, ela já foi distribuída para 85 regiões. Paraná e Bahia, dependendo se o Ministério da Saúde do Brasil autorizar os testes, Bahia e Paraná vão receber a vacina da Rússia. Mas em relação à cura de medicamentos, não existe nenhum. A hidroxicloroquina mostrou melhorzinho na prevenção do fato de ter uma vida longa no sangue e de penetrar a célula por mais tempo, protegendo a membrana que impede o vírus, atrasa a entrada do vírus na célula. É por isso que eu anunciei na época a hidroxicloroquina, cloroquina,
E logo depois o Trump me copiou, né?